Olá! Eu sou Carolina Seabra, psicóloga, psico-oncologista. Estamos no Outubro Rosa, estamos no mês de prevenção ao câncer de mama. Esse mês eu falei pouco sobre isso, né? Então eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre alguns aspectos que as pessoas pontuaram que seria importante de trazer de informações acerca da minha especialidade, da competência técnica e também da minha experiência clínica. Eu falo sobre a questão No meu mestrado, eu estudei sobre a percepção de mulheres saudáveis a respeito do câncer de mama. A gente chama de percepção de doença. E o que a gente observou com a população naquele contexto, né, que eu estudei, eu fiz o mestrado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, naquele contexto de pesquisa, que isso é um dado importante da gente considerar quando a gente fala em dados clínicos, né? O contexto de pesquisa nos trouxe que mulheres que tinham histórico de doença na família, né, uma doença familiar, por exemplo, uma mãe que tenha tido uma doença, ou uma tia, ou uma avó, ela trazia uma percepção mais elevada que essa doença era muito ameaçadora. Além disso, os níveis de escolaridade também influenciaram bastante nessa percepção, né? E o que é essa percepção de doença? É a forma com que a pessoa vê a doença. Como que a doença se caracteriza em termos de sintoma, o que causa essa doença, como que é a identidade, né? Como que ela se apresenta, quais as consequências que essa doença vai deixar na vida dessa pessoa. Isso a gente está falando de mulheres saudáveis, então, que tiveram que supor sobre essa doença, né? Ou então, que puderam viver empaticamente uma mãe que adoeceu, uma irmã, um familiar. Então, a gente percebeu que pessoas que têm uma percepção de doença desajustada, né, que não percebe isso de uma forma adequada, por exemplo, que as causas são relacionadas Recentemente eu vi uma questão, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um estudo, não, né? Colocaram uma notícia que sutiã preto causa câncer de mama. Né? Então, assim, crenças disfuncionais como essa não são construtivas, além de um boato, né? Não é baseado em estudo científico. Elas não são construtivas porque quem não tem acesso à informação de qualidade, quem não tem acesso à informação de um profissional ou uma informação consistente, ou que vê naquele veículo de comunicação como, né, uma informação fidedigna, que trata essa informação como correta, não vai buscar outras informações, isso faz com que a pessoa vá criando uma série de crenças errôneas, né? Crenças disfuncionais acerca do que pode causar ou de como isso pode repercutir na vida. Isso faz com que as pessoas desenvolvam comportamentos de esquiva, por exemplo, né? Então, assim, eu não vou nem buscar fazer um exame porque vai que eu descubro alguma coisa. E aí a gente costuma dizer, né, na época que eu trabalhei lá no IMAMA, a gente falava muito com as mulheres, quem procura acha. Sim, quem procura acha, mas quem acha cuida. E cuida cedo, né? Cuida logo que descobre. E aí os tratamentos, geralmente, quando se descobre o câncer de mama em estágio inicial, são muito efetivos, são excelentes, o prognóstico é ótimo. E vale aqui um adendo que a gente fala muito em prevenção, né? A gente não, a prevenção, ela geralmente está associada à ausência de doença. Só que no caso do câncer de mama, a gente não tem como falar em ausência de doença, porque o câncer já está instalado quando a gente detecta, né? Nem que seja um tumor bem pequenininho, já se identifica. Então, a gente usa o termo prevenção, mas fazendo uma diferenciação da prevenção primária, que é onde existe a ausência de doença, para uma prevenção secundária. Então, a prevenção secundária, que é a que a gente fala nessas campanhas de Outubro Rosa, que são tão trabalhadas de forma tão efetiva no Brasil. A gente precisa falar mais sobre isso. Né? Então, vem um vídeo número 2, que eu vou falar um pouquinho mais de como a gente aborda, então, as mulheres que já diagnosticaram câncer de mama. Até o próximo vídeo. Gostou? Compartilha. Não gostou? Compartilha pelo mesmo motivo, porque alguém pode se beneficiar. Dá o seu like aqui. Obrigada.